O canal está no ar e o Sala de Casa com a Dai já vai começar! Olá, amores da Dai! Deus abençoe muito a sua vida! Hoje é dia de café com a Dai. Gente, vocês mandaram e-mail, direct pra mim, querendo saber por que eu não gravei vídeo essa semana que passou. Na verdade, eu tive um problema pessoal, uma dificuldade de saúde, então não consegui estar gravando o vídeo pra vocês. Desculpa, mas como presente pra vocês, essa semana a gente vai ter vídeo todos os dias. Pra recompensar aí os dias que eu fiquei sem gravar pra vocês. Eu quero agradecer, gente, o carinho de quase 2.000 pessoas que estão me seguindo aqui no YouTube. Falta pouco para 2.000 e eu tô contando com você para se inscrever aqui no canal. Chama todo mundo, você que gosta muito do Dai Mariano na Sala de Casa, chama todo mundo para se inscrever, pra gente aumentar muito esse canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vem pra família Dai Mariano na Sala de Casa, chama sua mãe, seu pai, sua avó, fala para todo mundo se inscrever no canal, tá bom? E eu trouxe uma palavra super motivadora, gente, essa semana. Hoje eu vou falar sobre coragem. Você é uma pessoa corajosa? Eu não sou uma pessoa corajosa, gente. Não sou nada corajosa. De 0 a 10, qual é a nota que você dá pra sua coragem, gente? Eu dou 5 ou 4. Não sei, gente. 5 ou 4. Eu não sou muito corajosa. Eu sou muito medrosa. Isso é um defeito, gente. É muito ruim ser assim. Então, assim, a Bíblia tem me ajudado muito realmente a ter coragem, a tomar decisões, a ter postura nas coisas, a vencer o meu medo. E é isso que eu quero falar pra você nessa segunda-feira. Eu quero te dar uma palavra encorajadora pra sua vida. Deus quer ministrar profundamente ao seu coração, que você seja muito abençoado. Bom, gente, tá lá em Mateus 14, a partir do verso 22. É a historinha de Jesus, que ele andou sobre as águas. Eu vou resumir para vocês aqui a história, como é que funcionou. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão, e aí ele se reuniu com os discípulos e falou, ó, pega esse barco, vai lá para o outro lado do lago, né, que eu vou acabar de me despedir da multidão e já encontro com vocês. E foi o que ele fez. Ele se despediu da multidão, só que antes de ele encontrar com os discípulos, ele foi lá, separou um tempinho para ele orar, enquanto os discípulos já estavam atravessando o lago. Só que no meio dessa travessia dos discípulos, o mar começou a ficar um pouco agitado. E aí depois que Jesus orou, ele foi lá, andou sobre as águas, se encontrou com os discípulos. E aí teve aquela história onde Pedro sai do barco, né? Anda sobre as águas junto com Jesus. E aí ele fica eufórico quando ele vê que está andando sobre as águas, quando ele vê a força do vento. E ele começa a se afundar e Jesus salva ele. É essa a história que eu vou falar para você. O que eu quero falar sobre coragem em relação a essa história? Bom, a primeira verdade que eu quero falar pra você tem a ver com a ordem de Jesus, gente. Às vezes nós temos medo em certas ocasiões da nossa vida, mas Deus nos impulsiona a fazer as coisas mesmo com medo. Bom, Jesus falou para os discípulos o seguinte, ó, eu vou me despedir da multidão, vou ir aqui me encerrando aqui o que eu tô fazendo com elas, peguem o barco e vão atravessando que eu vou encontrar com vocês. Ele falou, siga, vá sozinho, ele deu uma ordem. Jesus o tempo todo nos direciona a fazermos coisas nas nossas vidas que às vezes nos traz medo, que às vezes a gente fica assim, como é que eu vou fazer? Mas se a ordem vem de Jesus, você precisa fazer o quê? Obedecer. Os discípulos fizeram isso, já estava tarde, gente. Ele pensou assim, meu Deus, como é que eu vou enfrentar esse lago tarde? Jesus falou que só vai depois. Mas eles foram lá, pegaram um barquinho e foram atravessando. Ou seja, quando o medo vier à sua porta, faça as coisas mesmo com medo. Enfrente esse medo, porque se Deus está te ordenando, significa que Ele vai estar com você. E essa é a segunda verdade, porque depois que eles atravessaram, quem foi encontrar com eles? Jesus. Jesus nos dá uma ordem sempre na nossa vida para que a gente vá, para que a gente siga, mas ele está querendo dizer o seguinte, vá, me obedeça que eu vou estar lá. Ele estava lá. Os discípulos, quando começaram a ver que o mar ficou agitado, que o vento ficou forte, quem veio andando sobre as águas, gente? Jesus. Então, quando você tiver algo na sua vida que te dê medo, enfrente esse medo, obedeça a ordem de Jesus, porque Jesus vai estar lá, ele vai estar na frente, ele vai estar conduzindo toda aquela situação. Foi assim com os discípulos. Terceira verdade, somente as pessoas corajosas vivem milagres de Deus na sua vida. Gente, quem viveu o milagre naquele dia? Ah, os discípulos. Não foram os discípulos que viveram o milagre,
Quem viveu o milagre naquela noite foi Pedro. Os discípulos estavam dentro do barco, quando Jesus estava vindo, eles falaram que era o quê? Um fantasma. E Pedro falou, se és tu, faça com que eu vá até aí, com que eu ande sobre as águas. Jesus falou o quê? Venha! Quem andou sobre as águas? Quem viveu o milagre? Quem saiu do barco? Quem foi corajoso? Quem foi destemido? Ou seja, saia do barco, saia da zona de conforto, saia daquilo que você realmente te aprisiona, larga esse medo. O medo não vai levar você a nada. Você precisa ter coragem de sair do barco, você precisa ter coragem de tomar decisões, você precisa ter coragem de romper, sei lá, eu não sei o que você precisa ter coragem. Eu só sei que as pessoas que vivem milagre são as pessoas corajosas, as pessoas que saem da comodidade, as pessoas que largam os medos, as frustrações, saem do barco e vão caminhando em direção a Jesus. Nessa vida, você pode escolher ser o coadjuvante, a pessoa que está só assistindo, que está só lá de figurante, ou o protagonista da sua história. Para você ser o protagonista, você precisa ser como Pedro, o corajoso, destemido, que saiu do barco e andou sobre as águas. Ou então, você só vai ficar testemunhando a vitória do outro. Por quê? Às vezes você fala assim, nossa, fulano tem um testemunho incrível, uma família linda, um emprego abençoado. Mas o que fulano fez? Fulano saiu do barco. Fulano quis ser ousado, ele foi ousado, destemido, ele foi corajoso. E você só está contando a história deles porque você continua onde? No barco. Os discípulos que estavam no barco não tiveram essa experiência de milagre. Eles tiveram somente testemunho de Pedro. Eles estavam lá, mas não andaram sobre as águas. Só quem andou foi Pedro, porque Pedro foi ousado, Pedro foi corajoso, ele andou sobre as águas. Mas aí no finalzinho você vai falar pra mim assim, Daiane, mas no final Pedro ficou apavorado, ele começou a se afundar lá, e ele falou, Senhor, me socorre. E Deus falou, tá vendo? Você não teve fé, por isso que você se afogou. Gente, quando nós saímos do barco, nós saímos da nossa comodidade. Nós precisamos dar um passo de coragem para isso. E nós precisamos, ao sair, ao ser corajoso, continuar mantendo nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Aquele que nos encoraja todos os dias a fazer coisas diferentes, coisas novas e tomar decisões da nossa vida. Quando você sai do barco para realizar esse milagre, para viver o milagre de Jesus na sua vida, você precisa continuar olhando para quem te chamou. Quem chamou Pedro? Jesus. Jesus falou, venha, e Pedro foi. Só que em algum momento o vento ficou forte, as dificuldades ficaram fortes, e aí ao invés de você olhar para quem te chamou para sair do barco, você olhou para quem? Para o vento, para o problema, para o vizinho, para a mãe, para o pai. E aí você começa o que? A afundar, você começa a emergir, você começa a se sufocar com o vento, com as ondas, com os problemas. E aí é onde Jesus fala, Pedro, olha para mim. Se Pedro tivesse olhado o tempo todo para Jesus, ele jamais teria sido se afogado. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vive o milagre, a gente anda sobre as águas, coisas boas acontecem na nossa vida. Olhe para Jesus, seja corajoso, não olhe para os problemas, ande sobre as águas, seja você o milagre, seja você o testemunho, seja você o protagonista da sua história. Deus quer te encorajar a viver grandes coisas essa semana. Deus te abençoe. Um beijo.